Pintura já é uma parte que você vai fazer muito em seus desenhos, tá? Praticamente todo desenho que você fazer, você vai colorir. E praticamente todo desenho que você colorir vai ter pele, tá? Ele vai ser um personagem humano e tu vai ter que fazer a pintura de uma pele. Nesse vídeo eu expliquei passo a passo como fazer essa parte, te dei dicas incríveis que eu tenho certeza que vão te ajudar muito e você provavelmente nunca ouviu elas. Assiste o vídeo até o final que eu te garanto, você não vai se arrepender, você vai melhorar muito seu desenho. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chega nessa parte, eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam até desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. E aí galera, vamos começando mais um vídeo no canal que tá falando Wesley. E nesse vídeo vamos fazer a pintura de pele, tá? Que eu tô usando esse desenho do Toji aí, que eu fiz a pintura de pele. É uma pintura bem simples, então vai ser bem interessante pra realmente ensinar você que tá fazendo uma pintura de pele, tá? Isso é uma primeira dica. Se você tá começando em qualquer pintura, em qualquer parte, não seja de pele, comece por pinturas mais simples. Não comece por pinturas muito complexas, muito difíceis, que obviamente, se é muito difícil, é mais complicado de tu fazer. Isso é uma coisa bem lógica. Então eu peguei esse desenho aqui e expliquei, usei de exemplo que ele tem uma pintura bem simples. Antes de falar mais, gostaria de pedir que, se você acompanha o canal, eu criei um grupo do Telegram para os inscritos, tá? O link tá aí na descrição. É um grupo que lá você pode entrar, mandar o seu desenho, eu vou te dar uma dica, vou explicar como é que tá o teu desenho, vou te ajudar realmente a melhorar os seus desenhos. Lá é um grupo que eu criei para ter mais interações com vocês inscritos e eu acho que vai acabar ajudando bastante a você melhorar suas artes, realmente. Lá tá crescendo o grupo, isso eu acho muito legal, eu acho que vai ser muito bom se tu estiver lá também, tá? Então já vai aí embaixo e já entra nesse grupo que também vai te ajudar bastante a melhorar seus desenhos. A pintura de pele, tu sempre vai aplicar luz e sombra, obviamente, como qualquer coisa. Mas a pele ela tem uma peculiaridade que é o que? Existem muitas opções. Como assim muitas opções? Tudo depende de qual efeito que tu quer aplicar no teu desenho. Isso é o que eu sempre falo em vários vídeos, sempre falar. Sempre preste atenção no qual é o contexto do desenho, qual é o efeito que tu quer dar. Isso é muito importante para tu fazer uma boa pintura. Nesse desenho do Toji, ele é uma pintura mais simples, é mais chapada mesmo. Chapada não digo no qual é o quesito. Eu não preciso que tenha tanta degradê, não preciso que tenha tanto contraste, porque ele não é um desenho tão vivo, ele não é um desenho que tá com muito movimento, não preciso que ele chame muita atenção, que ele realmente dê um ar muito vivo. Então eu fiz literalmente, eu peguei a pele dele é rosa claro, a sombra dele foi se não me engano foi um marrom. A sombra dele foi um marrom ali. E eu peguei o marrom ali e só fiz ali as sombras pela volta e fiz um pequenininho degradê sobre um preto ali em cima. Bem simples, porque essa pele é uma parte pequena do desenho. Eu não preciso de que ter tanto destaque, eu não preciso que dê tanta, que eu realmente, nossa, perca tanto tempo. Então é algo que eu não preciso tomar muito da minha atenção. Então nesse desenho eu só peguei e fiz um rosa claro e uma sombrinha de marrom e dei um contrastezinho a mais com o marrom mais escuro. Bem simples. O importante de saber de pele, como eu falei, é tu observar o que tem de... o que aquele desenho, qual é o intuito dele, no que eu digo assim, qual é o intuito que tu quer dar pra ele, como eu falei. Como esse Toji não tem muita pele, então não é uma parte que vai ter de grande, não vai ter um grande tamanho no desenho, não é uma parte de grande destaque, não é uma coisa que eu quero dar um desenho extremamente vivo, eu fiz uma pele mais simples, eu fiz uma pele mais opaca assim mesmo, mais chapada assim, sem muito degradê, sem muita transição, só botei rosa claro, uma sombrinha no marrom e pronto, tá? Mas, opção, tu pode fazer tons por mais rosa mais claro, pode fazer tons por um cara mais pálido, pode fazer tom mais escuro, tudo isso varia, tá? Mas como que tu aplica a pintura, como tu aplica a luz e sombra na pele? É bem simples, tu vai pegar, tu sempre trabalha em sistema de camadas.
Então, ou tu pode começar do mais escuro pro mais claro, isso é uma opção, ou do mais claro pro escuro, também é uma opção. Eu te aconselho, depende de cada desenho. Por exemplo, esse desenho aqui eu comecei do mais escuro pro mais claro, porque era um desenho que ia ter poucas misturas. Então na pele eu usei o que? 4 cores na pele. Isso é pouca coisa pra uma pele, tá? Pra uma pele eu já cheguei a usar 6, 8 cores pra fazer, tá? Então, como é poucas misturas, como são poucas cores, o que eu peguei e fiz foi simplesmente pegar, fez a sombra nas partezinhas do marrom, vinha pegando o rosa claro por cima, para misturar as cores. Depois que eu apliquei o rosa claro por cima, se ficou num tom legal que eu quero, na sombra já ficou um tom legal, eu venho e eu apliquei o preto em cima da sombra para dar um contraste maior em algumas partes. Se não, eu aplicaria o marrom mais uma vez, tá? O que eu tô fazendo isso? Sistema de camadas de pintura, camada de cores. Pegar e passando em camadas, então faz uma camada da tua sombra, faz uma camada do teu rosa claro, que é a tua cor principal. Não achou que ficou legal no sentido de a tua sombra tá muito clara, passa mais uma camada da tua sombra, mais uma camada da cor principal. Sempre o último tom que tu vai chegar vai ser a tua cor principal, tá? Porque é a cor que tu mais quer aparecer. E tu vai fazendo assim, chegou no tom bom, chegou assim numa pintura que tu gostou, um contraste legal, tu pode vir, se tu quiser realmente escolher em algumas partes mais específicas, tu aplica um tom mais escuro, como eu fiz, que eu apliquei em algumas partes mais preta. Mas nesse exemplo, a última parte que eu apliquei nessas partes foi sim o preto, foi sim o marrom mais escuro, porque eu realmente quero nessa parte, quero partes bem escuras, tá? Mas de via de regra, a última cor sempre que tu vai aplicar é a cor principal do desenho, a cor principal daquela parte. Então, sem fazer esse sistema de camadas de cores e fazendo mistura, tu vai conseguir fazer qualquer pintura, tá? E a pele não é diferente disso. A dica principal que eu posso dar é faça peles mais simples, assim como essa, que tu vai evoluindo. Depois tu vai pegando. Por exemplo, botando o desenho do Gohan na tela que eu fiz recentemente, era uma pintura que tem muito degradê, tem muitas cores, eu usei umas 8 cores, 9 cores para fazer esse desenho, e é um semi-realismo, então ele é uma pintura bem mais complicada do que esse desenho. Esse desenho eu não te aconselho a fazer agora que está começando. Espera um pouco. Quer dizer que você não deve fazer desenhos novos, não deve se desafiar? Muito longe disso. Mas quer dizer que você precisa ter uma escala de evolução. Você precisa entender que você precisa progredir aos poucos. Não tá certo você querer pegar, começar a desenhar agora e fazer uma pintura extremamente complexa, extremamente difícil, com muitas cores, muita luz e sombra, muito detalhe. Não faz sentido tu fazer isso, tá? Quando tu for fazer uma pintura de pele realmente assim, mais chamativa, mais forte, com efeitos mais visíveis, é uma coisa mais avançada, tá? Tanto que eu vou botar aqui que eu fiz a pintura da pele desse Gohan, pra tu entender mais ou menos qual a diferença que eu fiz de um pro outro, pra tu entender o que é uma pintura mais básica e uma pintura mais avançada da pele. Botei agora o vídeo de eu colorindo o Gohan, e o que tu já vê de diferença nítida? Claramente, eu já comecei por... Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que se você está gostando, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para o amigo. Me ajuda a chegar à meta de 900 inscritos, tá? Estamos atrás dessa meta. Eu quero chegar nela para pegar um desenho de vocês, um desenho dos inscritos e refazer aqui no canal, tá? Acho que vai ser um vídeo muito legal, vou poder dar muita dica, vou poder explicar o que o inscrito fez de errado, o que ele fez de certo. Eu acho que vai ser muito bom esse vídeo, tá? Então se inscreve no canal aí pra gente ajudar a chegar a essa meta o mais rápido possível, tá bom? Então se você fez qualquer uma das coisas, agradeço de coração, então vamos voltar para o vídeo agora. O tom mais claro, lembra que eu falei que tu pode ir tanto de ir do escuro pro mais claro, quanto do mais claro pro escuro? Nesse desenho eu fiz exatamente o contrário. Eu comecei aplicando uma camada bem fraquinha de rosa claro, e depois disso eu vim aplicando as sombras, tá? Então eu vim aplicando o marrom, depois eu vim aplicando o bordô, depois eu vim aplicando o marrom mais escuro, sempre escurecendo aos poucos, mas a primeira camada que eu apliquei foi o rosa claro. E o que isso muda? Como eu falei, isso é muito melhor se tu tem que aplicar muitas cores no desenho. Se tu sabe que tu vai aplicar muitas cores, vai dar um efeito muito diferente, tu começar do mais claro pro escuro ajuda a misturar essas cores no teu papel. Então eu peguei,
fiz isso nesse desenho, então eu começo aplicando o rosa claro e eu venho delimitando as sombras. O que é mais complicado de tu entender nesse desenho pro outro do Toji? Por que essa pintura eu não aconselho? Ele tem muito degradê e tem muitas cores para trabalhar, então tu precisa saber onde tu vai aplicar cada cor e tu também precisa saber como deixar elas numa pintura muito homogênea. Pelo simples fato de tu, como tem muitos degradê, tu tem que já deixar homogêneo, mas é uma parte de muito destaque no desenho. Tu vai ver que a maior parte desse desenho é pele, então eu preciso automaticamente, isso faz que vai chamar muita atenção, então eu preciso que dê um destaque muito bom. Então, é importante tu fazer uma pintura muito homogênea nesse desenho. Tu tem muitas coisas para trabalhar e muitos pontos de luz e sombra. Então, como que eu dei esse aspecto mais vivo? Eu apliquei mais luzes, eu apliquei mais sombras e eu dei mais contraste entre elas. Então, tu vai ver que, por exemplo, na parte do meio do olho ali, eu apliquei até um preto mesmo. Em algumas partes eu apliquei um bordô, por exemplo, nos cantos do rosto, ali mais perto do meio. Mas em algumas partes, já nesses tons mais escuros, eu apliquei um preto realmente. Por quê? Porque eu quero dar um destaque bem forte ali. Eu quero realmente dar um contraste bem forte. E aí tu vê, por exemplo, nessa parte mais no meio do rosto que eu tô pintando, tu vê que abaixo das sombras ali, eu deixei somente essa camadinha de rosa claro. Tu vai ver que eu não vou pintar abaixo das sombras ali, eu vou dar um aspecto meio de um degradezinho entre elas. Pra que isso? Pra eu dar um aspecto de mais luz ali. Então ali tu vê que tá tendo mais luz ali tu tá vendo que tem uma parte mais clara. Fazendo essa jogada de partes muito escuras, um pouquinho do lado, partes bem clarinhas, dá um aspecto muito legal no desenho, um aspecto muito vivo. Eu fiz isso na testa, eu fiz isso na parte de todo o rosto, tá? Todo o rosto, todo o pescoço, eu tudo fiz isso. Então, olha como a pintura ficou bem homogênea, porque eu apliquei picando muito mais camadas. Isso deixa o desenho que demora muito mais para tu fazer. E esse efeito de sangue é a última coisa. Lembra que eu falei que em alguns casos, o último lápis que tu vai aplicar vai inverter a ordem, não é a cor principal? Então, é exatamente por isso. Como o lápis preto, por exemplo, que tu vai aplicar vai ser para deixar o mais escuro, aqui foi o vermelho, por quê? Eu quero aplicar um efeito de sangue. O último lápis que tu aplicar sempre vai ser a cor mais forte que vai ficar, tá? Pelo menos em via de regra sempre vai ser assim. Então, se tu quer fazer um efeito de machucado, quer fazer um efeito de sangue, como eu fiz nesse desenho, o vermelho não faz sentido tu aplicar antes, porque ele, conforme as outras cores for passando, ele vai desbotando. Ele vai ficando mais claro, ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando menos vivo. Então é importante tu, depois que tu fez tudo, tu vem e aplica ele, para realmente dar um mais destaque possível, tá? Então, isso é importante tu entender. Mas qual é o ponto principal que eu quero passar com isso? São as duas pinturas que eu fiz de formas diferentes, mas elas estão em níveis diferentes. Uma é muito mais complexa, uma é bem mais difícil, uma tu tem que realmente ter bem mais paciência. Eu demorei muito mais para fazer, e não é só porque a parte é muito maior, mas realmente eu tive que pensar mais nas cores, testar as cores também ajuda bastante. Tem uma folhinha de teste ao teu lado, isso ajuda muito a tu fazer pintura, tá? E tu precisa realmente ter muito calma, que tu precisa realmente escurecendo aos poucos. Então vai aplicando camadas bem suavemente, vai escurecendo aos poucos, vai entendendo como que tu vai fazer. Estude teu desenho, veja quanto de luz tem, quais são os pontos de claridade, quais são os pontos de luz. Vai com muita paciência e muita calma, que tu vai demorar mais para fazer essas partes mais complicadas, tá? Isso é normal. Mas se tu realmente tiver mais paciência, mais dedicação, tu vai colher uma pintura muito melhor. Tu vai colher realmente, tu vai ver que o teu desenho vai ficar muito melhor. Então vale a pena tu demorar mais, vale a pena tu se esforçar mais. Pra fazer essa pintura, tu tá realmente entendendo o que teve de diferente, foi simplesmente o que eu acabei de falar. Mistura de cores, então eu tive muito contraste e muito degradê. E o degradê se deve muito a deixar uma pintura homogênea. Então é simples. Pintura não tem segredo, tá? Sempre vai se resumir a luz e sombra e contraste entre as cores. Sempre vai resumir nisso, tá?
O que vai mudar é como tu aplica a cor, como que tu vai deixar, qual efeito que tu vai dar, o efeito certo no desenho certo. Por quê? O que eu tô querendo falar com isso? Por que que esse desenho aqui, eu fiz essa pintura tão viva, com tanta cor, tanto contraste? Por que eu usei um bordô na sombra? Porque o bordô, para quem não sabe, ele é a mistura do marrom com o vermelho. Logo, ele é um marrom, só que ele é mais vivo, ele é mais forte, porque ele tem a aplicação do vermelho junto. Então, eu tô usando cores que eu sei que vão ser mais vivas que o normal. Por que que eu usei muito o amarelo também nesse desenho? Tu vê que tem algumas partes que tem o amarelo. Porque o amarelo é uma cor muito viva, uma cor muito clara. Então ela vai chamar muita atenção. Por que que esse desenho tem que ser tão vivo, tem que ter cores tão chamativas? Porque ele tem um efeito de transformação, ele tem aquela aura do Super Saiyajin em volta dele. Logo, ele vai ter muita luz, logo ele vai ter muito destaque nele mesmo. Então, tudo isso foi pensado no contexto que está acontecendo ele. O desenho, ele tem muita vida, porque ele está com muita claridade em volta dele. Logo, eu preciso que ele realmente tenha esse aspecto de, nossa, vivo, sabe? Então, isso é o ponto principal nesse vídeo que eu posso te dizer, tá? Caso tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar um like, inscrever no canal, compartilhar com um amigo. Caso tenha interessado, queira saber mais, queira se aperfeiçoar melhor na pintura, na coloração dos seus desenhos, acabei de lançar o meu novo curso Anime com Cor, tá? Que é um curso que eu tenho várias aulas explicando não só efeito de pele, mas efeito de tudo quanto é variado, assim, efeito de luz e sombra como um todo, efeito de roupa, efeito em poder, efeito em olho, efeito em cabelo. Todos os efeitos específicos eu explico cada peculiaridade de cada um, tá? Porque como eu falei, o desenho, tu tem que analisar o contexto dele. Cada desenho vai ter um contexto. Então lá eu te ensino como tu analisar esse contexto e como tu aplicar a melhor pintura de acordo com aquele desenho, tá? Então aproveita a promoção de Black Friday, que até 7 de dezembro tu consegue aplicar o cupom BLACK23, que aí tu consegue 50% de desconto no curso. Então entra aí no link da descrição, o primeiro link da descrição abaixo, e vai lá e garante a tua vaga, tá? Não perde tempo realmente, o curso está bem completo e eu acho que vai ser muito bom para suas pinturas, você aprender, você estudar dele, tá? Então espero ter gostado desse vídeo, fica até... Eu botei no card playlist tutoriais de desenho, diz que tem muitos outros tutoriais de desenho, e até a próxima, até o próximo vídeo, tchau!